Luneta Sonora na área. E esse episódio é um dos poucos que eu tive a oportunidade de gravar, não no dia que eu costumo gravar os podcasts que vão ao ar, porque eu sempre gravo em cima do laço e muitas vezes eu gravo tarde. Mas eu deixei esse episódio gravado justamente para lembrar a que pé estão os contratos desde a semana retrasada, que como vocês devem ter pego no início, né? O podcast de hoje está sendo gravado na semana passada e só foi ao ar nessa semana porque eu tive tempo e inspiração. E sobre os contratos, até semana passada, talvez algumas coisas tenham mudado na semana e eu espero que tenham mudado e eu possa contar outras coisas para vocês ao longo das próximas semanas. Por quê? Temos a seguinte regra: relações de contrato agora são reguladas por contratos, as minhas relações de trabalho, as atuais e as futuras. Ou seja, se você quiser contratar um site comigo, redes sociais comigo, já sabe, ou assina contrato ou não tem negócio. Por que eu tomei essa iniciativa? Para, primeiro, evitar calote, porque você sabe que eu tenho contas a pagar e algumas coisas para resolver. Tem a questão do quarto que eu preciso resolver, tenho algumas coisas do próprio site, aliás, e eu preciso pagar as contas. Ninguém vive de luz e os recursos que eu uso, nem todos ou quase nada, é de graça. E se fosse de graça, qualquer um faria comunicação na base da garra, mas não é assim que as coisas funcionam e você sabe muito bem como é trabalhar com comunicação, com criação de conteúdo. Você precisa, de certa forma, não digo gastar os seus recursos, o seu dinheiro, mas também a própria questão do tempo que você tem para poder estar trabalhando com conteúdo, estar pesquisando coisas diferentes para fazer e outras coisas mais. Primeiro é sobre isso, porque eu tenho um conteúdo para produzir e apresentar para as pessoas. Eu quero estar aperfeiçoando isso, outras coisas. A minha estrutura é essa, de certa forma eu sou um pouquinho resistente a mudar essa estrutura de trabalho e eu queria poder ter tempo, estrutura e outras coisas mais para poder fazer outras coisas diferentes. Você sabe que sinal é esse aqui? Porque está perto, aliás, já são 16 horas do momento que eu gravei esse podcast. Eu sempre utilizo esse sinal para lembrar das artes que faltam postar vídeo e eu ainda não postei, porque eu sempre sou daqueles que usam alarmes, outras coisas mais para poder lembrar de que momento eu vou poder postar aquele vídeo ou postar aquela coisa, porque senão eu vou acabar esquecendo. Mas eu nunca me esqueço, só força do hábito mesmo. Da primeira coisa que eu lembrei foi do calote. E da segunda foi a questão de solidificar relações. Porque se você não deixa escrito o compromisso que aquele cliente tem com você, ele não vai se recordar. Ele vai se esquecer de que pagou ou de que vai pagar. Porque cliente sempre lembra de tudo, mas sempre se esquece de pagar, né? Você já notou isso? Você que trabalha com produto, serviço, você já notou que o cliente sempre se lembra de tudo, menos de pagar o que te deve? É sempre assim. E você deixando isso em, anotado em compromisso, preto no branco e anotado no contrato, você vai lembrar para aquele cliente: olha, você tem um compromisso comigo, então você tem que pagar todo mês. E é isso. Sustentabilidade nos negócios, solidez no negócio, que aquele projeto é sólido e precisa de recursos para se manter. Ok, essa é uma parte importante. E outra coisa também é que os recursos que são utilizados, eles precisam se pagar, porque tem muita coisa que, como eu disse, não é gratuita. Porque se fosse para fazer comunicação de
de graça, trabalhar de graça praticamente, que sentido faz, de certa forma, criar conteúdo? Ah, mas eu crio conteúdo porque eu quero ganhar dinheiro. Essa geralmente é a primeira coisa que a gente pensa. Não, eu quero fazer alguma coisa que me dê prazer e satisfação. E lógico que o dinheiro precisa ser uma consequência disso, porque você está despendendo seu tempo, você está despendendo seus recursos e despendendo um monte de coisas para poder fazer as coisas acontecerem. E quando você tem a satisfação de comprar as coisas com o fruto do seu trabalho, isso te dá uma satisfação enorme. E principalmente quando essas coisas vão fazer enriquecer o seu trabalho, como os itens de desenho que eu comprava quando eu tinha algum dinheiro sobrando. Hoje isso não é possível, mas eu queria voltar a fazer isso. E se vocês puderem colaborar contratando algum serviço meu, vai ser ótimo, ok? Então, aqui pé estão os contratos hoje. Temos 5 clientes com os quais eu estou conversando, que já eram clientes antigos. 2 desses clientes estão com contratos regularizados. Eles devem ter sido entregues nesta semana, pelo menos eu aposto nisso. Um está em conversação e eu aposto que tudo deve estar dando certo. Outro também, e com um eu vou precisar conversar. Então, isso é o balanço da semana passada e eu espero que no dia que esse episódio for ao ar, ou seja, o dia 28 de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro, tudo de certa forma esteja na sua mais perfeita ordem, ok? Então é isso, esse foi o episódio de hoje do Luneta Sonora. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no YouTube. Vocês já sabem que eu também estou nas redes sociais, @josivandrovelar. Tem também o @josivandro no X e no Tumblr. E a gente se encontra por aí. Até lá. E não desanime.